Olá, seja mais uma vez bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Nessa semana que a gente está preparando aqui o nosso primeiro Congresso Impulser Conference, que será realizado aqui de 26 a 31 de maio próximo, ou seja, na próxima semana estamos já chegando. E essa semana a gente está fazendo a semana que a gente chama Semana do Esquenta, né? Para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do outro lado do palestrante. É vocês conhecerem um pouco da pessoa, quem está por trás daquele que vai palestrar na próxima semana. E aí o bate-papo é um pouquinho descontraído, vocês conhecerem a história, conhecer um pouco da formação, da experiência, do que o palestrante vai estar trazendo para a nossa semana, né, com o seu conteúdo, o que vai estar oferecendo. E hoje a gente tem aqui uma presença muito interessante, né, de uma pessoa que ela é terapeuta, ela é mentora, já fez mais de 1.000 atendimentos, então vocês olhem isso, né? Uma coisa é conhecimento, outra coisa é experiência. Agora, você junta conhecimento com uma pessoa que já fez mais de 1.000 atendimentos, então vocês conseguem perceber que ela fala com propriedade e ela transmite, com certeza, toda essa experiência e conhecimento para todos aqueles que estão ali ouvindo ou fazendo um processo terapêutico com ela. Então eu trago aqui com vocês e seja muito bem-vinda, Carol Marques. Oi, Fontaine, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar no Impulser Conference, primeira edição. É um prazer poder contribuir com as pessoas, trazer essa experiência, trazer a minha experiência de vida aqui, né, especificamente aqui no podcast. Eu trabalho com terapia e mentoria já vai fazer 4 anos, então não foi minha carreira, principal. Eu acho que vai ser legal a gente falar sobre isso, né? Não foi a Sim, que eu fiquei sim. mais tempo. Então, acho que essa mudança também se deve a essa minha busca pela saúde mental, que é o que a gente vai falar também na palestra. Legal. E essa abordagem é interessante mesmo, né? Porque o Congresso tem essa pegada, né? Da gente poder falar da saúde integral. Não somente a mental, a emocional, a financeira, né? O equilíbrio interior, a saúde emocional, tudo isso. E a Carol vai trazer tudo isso aqui para a gente na sua palestra. E você falou que não começou assim. Então, conta um pouquinho do que foi essa versão da Carol antes para poder chegar nessa terapeuta e cuidando de vidas hoje. Pois é, era uma outra versão, era uma outra vida. Eu costumo brincar que era isso mesmo. Na verdade, o que aconteceu, né? Tudo tem um porquê, e acho que isso é uma das coisas que eu vou trazer também na palestra. A gente não pode isolar os fatos, né, da vida e o que levou a cada um a tomar uma decisão. E realmente eu fiz uma decisão na época financeira, por questão de necessidade familiar. Eu perdi meu pai quando eu tinha 8 anos, e aí desde que ele não estava mais aqui, ele era a principal figura financeira da casa. A minha mãe teve que se virar. Eu tenho mais uma irmã mais velha, enfim. E assim, mudou completamente, né? Um dia eu estava lá com ele, no outro dia ele não estava mais. E aí a vida vai, né? As experiências vão trazendo as formas que a gente olha para a vida. Então eu me coloquei numa postura de responsável pela casa, inconscientemente, apesar de ser a mais nova das três, né? Então era minha mãe, minha irmã e eu senti que eu tinha que ser responsável. E claro que isso tem a ver com a personalidade da pessoa. Eu aprendi muito sobre mim nesse, né, no processo atual, mas na época era por puro vontade de ajudar, já era, né, vontade de ajudar minha mãe. Então a gente vê que é isso que eu acho bonito, né, do autoconhecimento, Fontane, que a gente vai se percebendo nas pequenas decisões da vida, mesmo quando você é muito pequeno. Então já tem uma tendência para alguma coisa, né? Eu vejo até na minha filha, que tem 8 anos, ela tem essa mesma tendência a olhar muito para o ser humano. E quando eu fui escolher minha faculdade, na verdade eu queria fazer pediatria, porque eu queria cuidar de crianças. Só que não tinha condição de eu fazer pediatria, uma faculdade que eu teria que entrar numa faculdade particular, na condição que eu estudava naquela época, eu não era a pessoa mais dedicada aos estudos para entrar em medicina. E minha mãe não tinha condição de pagar. Então, além de eu não ir para a pediatria de forma nenhuma, eu fui para o oposto. Eu falei, bom, então já que eu não posso fazer o que eu quero, o que o coração gostaria, eu vou fazer o que é preciso. Que também tem fase que a gente realmente tem que viver assim, né? Dentro do que dá agora, o que eu posso agora. E que não afete, né, os meus valores, meus princípios. E aí eu fui fazer marketing na época porque eu via que marketing e administração eram as duas faculdades que eu ia conseguir entrar no estágio mais rápido, no estágio remunerado mais rápido. E eu falei, bom, é isso que eu preciso, então vamos lá. E eu fui. E eu tenho uma tendência para humanas, claro.
Então foi ótimo, eu amei, né, a experiência da faculdade, mas constantemente eu me lembrava, e depois eu entrei na parte de, eu logo entrei, né, em estágio e comecei já na área comercial e não saí dela nunca mais, mas eu me lembrava que não era aquilo que eu queria, que não era aquilo que eu tinha escolhido. Mas eu ia firme, eu sempre fui muito responsável, muito dedicada, então isso é da minha personalidade também e muito marrenta, às vezes, muito teimosa. Então, a minha teimosia, ela foi num nível, né, que eu passei 16 anos trabalhando numa coisa que eu não gostava e eu já não sabia há bastante tempo. Então, não Não, foi isso só me início. permite aqui, esse parêntese, então, aqui, eu vou fazer um recorte aqui. É, isso te afetou, 16 anos, isso te afetou emocionalmente, mentalmente, seus relacionamentos? Como é que isso te afetou? Porque isso acontece com muita gente. Está trabalhando, está exercendo uma profissão hoje que não, hoje tem estatística que mostra que o Brasil está ali nas primeiras colocações de pessoas que estão insatisfeitas no seu trabalho. E a gente sabe que Uhum. essa insatisfação gera uma série de problemas, né? Mentais, emocionais, inclusive doenças físicas. Isso aconteceu com você e como é que você lidou com isso? Como é que você resolveu isso, né? Porque eu acho que é interessante fazer esse recorte do que você está trazendo aqui. Uhum. Isso tudo aconteceu em mim, contém desde emocional, mental, físico, muito sério. Então, assim, a gente pode ir muito profundo nisso, mas a gente também não precisa ser nenhum mago, nenhum entendedor para ver que o nosso corpo corresponde a tudo. Então, assim, se eu estou muito preocupada, a tendência de eu ter dor de cabeça, enxaqueca, gastrite, tudo isso acontece. E isso não é à toa. Então, a primeira coisa que eu fui aprender, né, no meu processo é que tudo que eu sentia, tanto emocionalmente quanto no meu corpo, era um alarme, né? Era o meu corpo Uhum. gritando que estava acontecendo alguma coisa de errado. E o errado aqui, que eu quero deixar claro, que é o errado para cada um, né? O caminho individual, ele precisa ser respeitado e ele existe. Isso é um fato. São pequenas nuances, assim, de diferença. Então, pessoas que, todos os terapeutas são iguais. Também não. Todos os Uhum. terapeutas, mentores, trabalham com energia são iguais. Também não. Uhum. Mas o que aconteceu, né? Eu brigava com o meu sistema diariamente. Então, era uma briga do ego, né? Porque o meu ego falava, eu acabei, eu trabalhei por um tempo em varejo físico, mas logo no início eu já fui para o e-commerce. Eu fui bem no início do e-commerce. Na época que eu fui para o e-commerce, existia 3 lojas, as maiores da época, que hoje em dia já nem tem mais os nomes delas e já estão até caindo na bolsa. Mas era outra fase. E como eu era mulher, no comercial, no e-commerce, não tinha. E aí eu acabava abraçando muitas categorias que a maioria que seria, né, servida para a parte de casa, decoração, é tudo muito feminino. E eu fui para esse lado. Então eu cresci muito rápido nessa carreira. Falar não para ela, com todo sucesso financeiro, com reconhecimento, porque onde falava de e-commerce, o meu nome estava lá, porque ninguém conhecia daquilo. E a gente foi realmente construindo, não existia cadastro para e-commerce. Que a gente vê hoje, nossa, você não tem a menor ideia do que era a realidade do e-commerce E, há com, 20 e anos do que atrás. foi pavimentado antes para poder chegar no que é hoje, Nossa, né? mas assim, desde não existia código de barra para produto por cor, porque você estava lá no físico, você escolhia o branco, o azul, o verde, não fazia diferença. Sim. Então, eu fui nesse nível, bem no início mesmo. Então, era muito realizador, porque eu realmente tinha muito sucesso, e aí, como independente da área da vida, e é isso que é legal a gente também reparar, né, e já ir pensando, né, esse podcast também é para as pessoas irem pensando. O que é fluido para você na vida pessoal, vai ser fluido para você na vida profissional, e vai ser fluido para você nos relacionamentos. Então, eu sempre fui muito responsável. Então, não interessava que eu gostava ou não naquela época, eu tinha que fazer, já que eu estava com um trabalho que me pedia aquilo, eu fazia. Então, por muitos anos eu consegui driblar. Driblar, não quer dizer que ficou bom. Eu fui Uhum. driblando a situação emocional versus o que eu tinha que fazer no profissional por todo esse cenário que eu te falei. Mas aí chegou uma hora que o corpo começou a falar, não dá mais. Então, o meu mental, isso que é importante, o meu mental queria acreditar que dava, que podia continuar e que esse era o melhor jeito, apesar do meu coração sentir que não. Então, olha só, começa no pensamento e eu sinto. Na hora que eu sinto, o que eu sinto é como eu vou agir, porque aí vem o meu comportamento. Então eu me comportava como uma pessoa que ia, mas ia com teimosia, ia com tristeza, ia com ingratidão, com insatisfação. E no meio de tudo isso, né, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu entrei bem jovem.
Então, eu desde sempre, né, minha família é católica, mas eu desde sempre tive muito isso da espiritualidade comigo. E eu sempre busquei muito isso, e eu não sabia explicar por quê. E nesta fase que eu estava me sentindo assim muito vazia com essa parte profissional, porque trabalho para mim é uma coisa muito importante, e isso também muda, né? Tem algumas pessoas que a família é o pilar, assim, é onde ela quer se entregar Sim, completamente. sim. Tem outras pessoas que é o trabalho, tem outras pessoas que é no relacionamento. Enfim, cada um. O meu Sim. é Deus em primeiro lugar, no meu caso, né? Eu acredito em Deus, mas assim, o Criador e família, mas trabalho é uma parte muito importante. Então, eu sempre me cobrei muito. E aí o corpo falou uma hora, ele falou, tudo bem, você está se dedicando, mas não é porque você está se dedicando que é o lugar que você deveria estar. E ele me mostrou isso com doença autoimune, com pressão arterial super alta, com questões renais. E quando depois eu fui estudar, né, hoje em dia, que é a minha especialidade, olhar para os órgãos e tudo, a mente, você vai entendendo o que, que cada órgão quer dizer no corpo. Também tem isso, cada um passa um recado, né, do que está acontecendo. E assim, né, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, já fazia quase 10 anos que meu pai tinha falecido, então eu não conectava mais uma coisa com a outra, mas a vida foi me mostrando que o que aconteceu lá atrás continuava me afetando. Não é porque o tempo passou que veio a cura. Não, o tempo só me fez esquecer, é um pouco mais fácil não ficar pensando naquilo todos os dias. Mas Uhum. o impacto daquilo, né, o resultado daquilo no meu corpo, estava lá. Só que estava meio dormindo, Sim. porque realmente é uma fase que a gente olha diferente. Então, eu paguei de todos os preços que você puder imaginar, eu paguei, até uma hora que eu falei, tá bom, não tem mais como continuar. Legal. E você falou agora que é o seu trabalho, né? Que você trabalha olhando para a questão dos órgãos. Explica para gente como é que é um pouco desse seu trabalho, como é que você faz essa análise, como é que é esse seu processo que você atende as pessoas. É, o que eu faço, né, Fontaine? Na verdade, o meu processo, o que aconteceu? Quando eu entendi que eu estava no lugar errado, assim, eu estava passando por depressão, ansiedade, já tinha tomado medicação, já tinha parado. Eu sempre busquei muito a minha conexão com o divino, porque eu sempre acreditei que Deus não fez ninguém para ficar aqui só sofrendo. Uhum. Ele não fez, né? Não colocou lá, você vai lá sofrer, tá? Tchau, desce ali, vai se resolver. Eu duvido absolutamente disso. Então, isso sempre, eu sempre me pautei muito lá no inconsciente, eu tinha muita essa certeza, eu falava, poxa, então, onde que eu tô errando? Né? E assim, autorresponsabilidade mesmo, mas ainda era uma autorresponsabilidade muito punitiva, de me chicotear por tudo que eu tinha errado. Sim. Isso é bom, porque você vai para a vida e toma decisões, porém, não te gera cura nenhuma. Então, o que é importante olhar é que quando o corpo grita, e dependendo do que ele está contando pra gente, é, qualquer pessoa vai conseguir dizer, né? Se é assim, é porque eu tô não digeri direito uma situação, então eu vou ter questão na região do estômago, intestino, ali. Ah, por exemplo, o rim, ele fala muito sobre tristeza, e foi uma das Uhum. primeiras doenças que eu descobri em mim, e eu tinha uma tristeza do meu pai. Sim. E isso, assim, um médico integrativo hoje, né? E eu de jeito nenhum desacoplo a medicina tradicional disso, tá? Sim, sim, sim. Aqui, assim, na verdade, é uma união de todas as medicinas. A epigenética hoje, ela é muito forte e um bom médico, né, tradicional que estuda, ele tem que trazer isso para os atendimentos dele, para as consultas dele. E Uhum. eu faço também esse estudo, então, eu não sou médica, né, não tenho essa formação, mas, de fato, hoje, esse conhecimento e eu acho bonito isso, né? Porque ele não atrela só quem é médico. Então, quem é terapeuta pode usar isso, quem é de RH pode usar isso, pode estudar sobre isso para entender melhor. Não é uma questão de curar, né? Porque não é esse o objetivo. Mas é Uhum. amenizar num ponto que a pessoa consiga voltar a viver em paz. Uhum. E se você está com dor, se você não consegue levantar da cama porque travou a coluna, se você está com enxaqueca que você não consegue nem sair do escuro, você não tem vida. Então, uma pessoa dessa não trabalha, uma pessoa dessa e aí sim eu uni a parte da energia. Então eu tenho uma parte, né, dos meus atendimentos, na verdade eu uno todos eles, tá? Eu não consigo, você vai fazer só isso, não. Eu sou Sim. é integrativo mesmo, né? Por isso Integrativo que mesmo. que é o nome. Sim. É 360. Quando a pessoa ela sabe, né? Tem pessoas que são mais abertas, tem pessoas que já têm mais consciência do que aconteceu. E tem algumas questões que a pessoa fala, ó, eu tô com isso aqui, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo.
ela não caiu em si ainda, às vezes é um fato muito antigo e o corpo demora anos, às vezes você vê, eu demorei 10 anos para o meu corpo dizer que era a tristeza do meu pai, né, Uhum, para eu realmente chegar num diagnóstico, e falar, olha, você tá com isso aqui, e aí depois de uns 5 anos que eu fui entender que realmente era isso, então foram uns 15 anos até entender realmente a origem. uhum. E só de você ter a consciência, isso que eu acho muito importante falar, Fontaine, que ter a consciência é metade do processo. Porque hoje, na verdade, a grande maioria é inconsciente, porque acontece consigo mesmo e mais ainda com o redor. A, Então, é muita consci... crítica, muito julgamento, né? Mas tá. não entendo. A consciência cura, Carol, no teu pensar? Não, a consciência não cura. Ela não Hum, é capaz de curar. Mas sem consciência você não sai do lugar também. Não é possível passar de nenhum ponto. Você não entendi. consegue. E, na verdade, assim, mesmo que seja. Às vezes a pessoa ela tem pressão alta, por exemplo, porque ela não perdoou alguém. Só que ela não entende que ela tem que perdoar aquela pessoa, porque ela se vê afetada por aquela pessoa. Então, é aquela pessoa que deveria pedir perdão. Mas aí vem todos os conceitos, inclusive o bíblico, que diz: o perdão é para você mesmo, não é para o outro. Sim, exato. Porque quem tá sentindo peso? Eu não sei, porque infelizmente hoje tem pessoas que fazem coisas absurdas, né, horrorosas, violentas, e não tem peso na consciência naquele momento. Quem tá sendo afetado é a outra pessoa que passou por aquilo. Então, de quem que é o Uhum, problema? uhum, E isso é uma desassociação que a gente fala que tem que ser feita, que é de percepção, etc., mas é um processo. Eu não vou conseguir fazer uma pessoa que, sei lá, perdeu o filho, alguma coisa, olha, você tem que perdoar, tá? Óbvio, ela sabe disso, né? Principalmente se ela segue alguma crença, alguma religião que fala sobre isso. uhum, Mas e a dificuldade de você fazer isso quando você está envolvido emocionalmente? Por isso que eu volto a falar, o julgamento, apontar o dedo e criticar o outro, é muito fácil. O difícil é quando é com você, e a gente nunca acha que esse dia vai chegar, né? sim. Nunca acha que a gente vai ter uma doença, que, né, que vai ter, nossa, não tô conseguindo levantar da cama de tanto chorar. Eu passei por isso. Vários dias eu não conseguia levantar da cama porque eu não conseguia respirar, porque eu não conseguia parar de chorar. Uhum, legal. Então eu passei por toda essa escuridão, só que isso vai afetando, né? Mesmo as coisas muito simples, o seu corpo ele vai gritando e falando, olha, então hoje eu uso o procedimento, os processos energéticos, que é uma parte meditativa mesmo, né? E de a condição que eu tenho de canalizar e perceber ali em energia, na leitura do corpo da pessoa, onde que está realmente aquela situação emocional está afetando o corpo dela. Porque às vezes ela acha que é a cabeça, mas na verdade é a coluna. Às vezes Uhum, ela acha que é o coração e na verdade é, não sei, algum outro órgão, o rim mesmo trazendo tristeza, e aí ele vai afetar uma série de outras condições no corpo. tá. Então hoje eu uno toda essa parte energética também. Tá, você falando dessa questão, aí você falou que então a consciência sozinha ela não cura, e essa consciência está nesse aspecto aqui mais um pouco mental, né? Agora, então, Uhum. deixa eu dar uma ampliada. O corpo, ele é capaz de se autocurar? Olhando Complexo o isso, corpo né? como um todo, né? Quando a gente olha a natureza, o que o homem destrói ali, se a gente deixar aquele canto em paz, a natureza ela vai se regenerando, né? Ela é capaz de se Sim. regenerar. Esse trabalho é possível ser feito pelo corpo também, ou seja, na tomada de decisão das pessoas, naquilo que ela tem, o trabalho que você faz de trazer a consciência para a pessoa. É claro, e utilizando os recursos na medicina estão aí, tudo isso é evidência, né? Existem melhorias e curas realmente das pessoas pela medicina tradicional. Mas esse conjunto de situações, elas são complementares, elas só ajudam, elas são complementares nesse lugar do corpo ter o poder também de se autocurar, né? Ou seja, as células como um todo, juntando a sua mente, a sua emoção, suas atitudes, juntando tudo isso, o corpo é capaz de dar conta de determinadas situações de doenças? Não todas, né? Vamos dizer todas, seria muita pretensão, mas eu acho que algumas, pelo É, menos. na verdade é o seguinte, né, Fontaine, se a gente vamos considerar que o universo é uma matemática perfeita. Não Uhum, existe nada fora do lugar, não existe nada faltando, nada errado. Se eu sou capaz de adoecer, será que eu sou capaz de me curar? uhum, O ponto é, eu preciso entender que eu causei algumas coisas na minha vida e que isso pode ter afetado num nível uhum, que o corpo precisa expurgar. sim, E é muito lindo a gente pensar que o corpo só expurga porque esse é o único jeito de você dar atenção para ele. Se ele não te trouxer dor, você vai dar atenção para ele? uhum, Não.
Se parar de doer, o que que você faz? Ah, melhorou, não preciso mais tomar. E às vezes quando dói, às vezes não, né? A maioria das vezes quando dói, a pessoa não vai para a origem da dor. Ela só quer parar de sentir dor. E realmente, né? Na emergência, a gente tem que resolver ali o caos. Só que a pessoa para na solução do caos e não aprofunda mais aquilo até que venha de novo. Daí vem pior. Porque é como se o corpo falasse assim, ó, eu te dei aquela chance, lembra? E aí? Como que a gente vai resolver? E aí a pessoa não faz nada. E aí de novo. E aí de novo. E daqui a pouco, aí como que o corpo vai se moldando? E aí tem a ver com a homeostase já mostra, né? A homeostase é, por exemplo, você tem os dois rins. Um rim seu deixa de funcionar bem, 100% da capacidade dele, o outro automaticamente já vai funcionar mais para compensar a falta do outro. E ele não Sobrecarregado. pergunta para ninguém se ele pode fazer isso. Ele só faz, porque é assim que é programado, porque é perfeito. Então eu vou ajudar. Só que quando eu estou ajudando, eu tenho dois imperfeitos, né? Dois incapazes agora. Só que eles estão ali, se equilibrando, é o que eu falei. Eu fui me adaptando na vida. Não Sim, quer dizer que estava bom. sim, Então, por isso que eu vou trazer na palestra a questão dos pensamentos, né? Os inimigos invisíveis, porque eles estão ali o dia inteiro e nós alimentamos eles o tempo inteiro ou não. E a gente não percebe, mas só que a nossa vida é a consequência daquilo, porque ele me traz uma emoção e a partir da emoção eu me comporto. Se eu tenho medo, eu paro. Se eu tenho coragem, eu vou. Mas de onde veio isso do pensamento? E de onde veio esse pensamento? Aí que vem toda a construção. E é ali que eu vou. Nos meus métodos, eu sim trago alívio, mas o objetivo é olhar na raiz do sintoma e não o sintoma. sim. É isso E daí. sim, com a medicina, para quem quiser, isso é muito particular e não tem a ver, e aí que tá, né? Hoje em dia as pessoas buscam, a maioria, a medicina tradicional apenas, que ela vai no sintoma. Sim, E ela não vai no acreditar de, poxa, o que que eu posso mudar então? E claro, eu não tô aqui generalizando, né, na maioria. Mas é só ver a quantidade de farmácia que a gente tem na rua hoje, sim, sim, né? E a farmácia focada no sintoma, não na raiz, né? sim, Infelizmente. sim, É sim. bom porque a gente está dando alguma questão de mais conforto para o ser humano, mas é um conforto muito raso. Uhum. Eu tenho essa visão e às vezes eu comento com algumas pessoas sobre isso. A dor, ela é só um sintoma de algo que não está funcionando corretamente no seu sistema. Seja ele Absolutamente. emocional, mental, físico, não sei, você precisa investigar. E é interessante porque a medicina ela chegou no lugar, né, que você. Outro dia me disseram que existe um médico somente para um dedinho aqui, assim, né, uma parte. Então, fragmentou tanto o ser humano que eu acredito que fica difícil, né, perceber esse ser humano integral. E aí entra o teu trabalho, né, sobretudo, para poder ajudar essa pessoa que está com essa dor, que está com esse incômodo, que está com esse sintoma, a fazer o trabalho ali. Não, eu quero eliminar minha dor. Então, tá bom, vamos lá, vamos eliminar essa sua dor aqui e tudo. Mas saiba que se você não olhar, né, para esse outro lugar, essa dor ela retorna, que você falou agora há pouco, né? E ela, de repente, o que era um empurrãozinho com o dedinho, daqui a pouco é um empurrãozinho com a mão. Ou, olha aqui, me olha aqui. Daqui a pouco pode ser uma pancada muito mais forte, até a gente olhar e resolver essa questão. Então, é muito, muito legal. Qual é a dificuldade que você mais encontra na tua experiência? Qual é a maior resistência, se é que a gente pode dizer que existe uma? Não, mas assim, a mais comum que aparece no seu consultório. Qual é a maior resistência que as pessoas apresentam para poder resolver essas questões, para poder olhar para essas situações? E você já percebeu isso? Aonde está a resistência delas? A resistência ela é mais inconsciente do que consciente, né? Porque a hora Uhum, que a pessoa chega aqui, Fontaine, tem duas situações, né? Ou ela tá com muito sofrimento e ela quer só alívio daquele sofrimento, sim, ou que é a maioria dos casos aqui no meu, porque eu já vou todo o meu trabalho, todos os meus conteúdos, eu falo muito sobre isso, sobre olhar para a raiz. Então, a pessoa, quando ela chega a mim especificamente, ela quer parar de sentir aquilo para sempre. Ela quer sim. entender por que que aquilo está acontecendo. Por isso que já são pessoas um pouco mais maduras, porque já vem uma repetição de situação Já na vem com a vida delas. consciência, né? Não vem Exato. desavisadas. Legal. Mas quando elas vêm, a resistência de qualquer forma, né, o que é mais difícil, é elas entenderem que as respostas estão no inconsciente, não estão no óbvio.
não estão naquela briga que ela teve com a mãe, não estão naquela situação que ela teve na infância, também está. Mas Uhum. ali é um disfarce do cérebro. Por quê? Entendi. Quando a gente olha para a função neural, né, o cérebro ele só quer repetição, porque ele quer gastar o mínimo de energia possível para Uhum. ele estar preservado quando você realmente precisar dele, numa situação Uhum. de perigo. Então, ele é programado assim. Vamos lembrar sempre dessa palavra, programação. Programado. Então, é do órgão, né? Ele é feito para isso. E para isso, ele tem uma caixa preta de Pandora, que é o nosso inconsciente, que ele coloca tudo que ele acredita que não precisa ser visto agora, que não precisa ser lembrado mais, que ninguém precisa mais ver nada disso. Então, mas é uma condição que ele que criou. Critérios dele, né? Só que nós podemos descriar isso entendendo o que está lá dentro e o que eu quero que venha para a consciência e o que Uhum. não. Só que esse processo é um processo que ele não é falado em escola, ele não é falado na maioria das famílias, ele não é falado entre as amigas, ele não é falado com o companheiro, com o marido, porque ele realmente, ainda hoje, ele é muito desconhecido. Uhum. Então, esse desconhecido do inconsciente gera muita dúvida na pessoa, fala assim, mas será que é isso mesmo? Nossa, mas será que tem tão profundo assim? E tem, só que aí por isso que eu não fico só na teoria e no achismo, né? Como eu disse, como eu Sim. digo, assim, o achismo acho que você não vai do nada para lugar nenhum, Sim. né? Do mesmo jeito que o médico usa exames, eu aqui uso a leitura do inconsciente através dos processos energéticos. Então, porque quando eu falo com a pessoa, eu pergunto assim, mas por que você acha que você tá com essa pneumonia? Ela, não, porque eu fui na neve, eu esquiei, darará. Tá bom. Aí você fala, mas você já teve, já tive umas 3 vezes. Falei, você tinha ido pra neve? Não, não tinha. Ah, então tá Uhum. bom. Uhum. A pessoa, mas quando ela para, e sabe o que acontece? Que é a primeira coisa que eu vou trazer na palestra, a pessoa não para pra se observar. Sim. Ela esqueceu que ela já viveu aquilo 5 vezes. E que por acaso agora ela estava na neve, mas então ela não estava. E por que que ela está tendo de novo o mesmo sintoma, a mesma condição? E aí, a hora que essa ficha cai, ela fala: Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu te digo isso contando que eu já estou nesse processo há alguns anos, e eu comigo mesma, obviamente, que eu sou ser humano igual. Eu me Sim. pego observando e falo: Nossa, é verdade, eu tive isso aqui em março também. Eu tive isso aqui mês passado, não tá normal. E o, Só que a e gente o- esquece pela própria velocidade da vida de hoje. e o que estava acontecendo naquele momento, né? Que ambiente que você estava, Exato, as pessoas, seus relacionamentos, seu trabalho, sua vida financeira, o que estava exatamente. acontecendo naquele momento e agora manifestar de novo. Eu ia perguntar sobre isso, como é que você resgata isso, né? Se é através de conversas, só de perguntas, de hipnose, né? Como é que era esse processo que você ajuda a pessoa a trazer do inconsciente para o consciente dela. E aí você Na terminou falando. verdade, quando a gente olha para física quântica hoje, nós temos vários instrumentos, vários formatos de trabalho, né? Então, assim, mas o acessar o inconsciente, a forma que você vai acessar o inconsciente, mas todos esses que você citou aí, acessam o inconsciente da pessoa. Aham, Por isso é uma coisa tão importante e séria, né? Porque quando a gente fala do inconsciente, quando a gente vai para o sistêmico, a gente fala que a gente acessa o campo da pessoa. Então, é o sim, campo energético. sim. Como tudo é energia, o seu inconsciente também é energia. Então, eu também posso ler energeticamente o seu consciente, o seu inconsciente. O consciente você vai me dizer, que é o que Uhum. você acha que é, porque eu fui pra neve. O inconsciente vai falar, não, é porque ela tá triste há 10 anos com alguma coisa e por isso que ela tá tendo ali o problema no rim, por exemplo, como falaram pra mim. E aí, quando eu sei como é estranho ouvir isso, porque eu vivi isso. Exatamente tudo que eu passei, eu hoje vejo nas pessoas. Por isso que quando eu me curei, né, fui para minha cura, e de fato a minha foi física, mas enfim, quando eu melhorei a minha vida, a minha condição, minha saúde mental, emocional, física, tudo, eu fiz as formações, todas as formações com as quais eu fui, tratada, eu fiz a formação para poder atender as pessoas. Porque eu acredito tanto que eu vivi tudo aquilo. Sim. Mas quando as pessoas se veem nesse lugar de ter que investigar, especialmente os traumas, as pessoas que ela sabe que são importantes, mas ela não gosta tanto, que às vezes são pessoas, geralmente são as pessoas mais próximas, as que a gente mais confia e que, infelizmente, da forma delas, como elas nos criaram e como nós nos colocamos na vida, nos trouxeram à realidade de hoje. E aí é como se a gente fosse desconstruindo e desfazendo um novelo, assim, de condições, de referências, de percepção.
E aquilo vai ficando amplo, 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 num nível que a pessoa fala, nossa, agora eu não consigo mais trazer. Daí eu entro com o sistêmico, daí eu entro com o energético, daí eu entro com a radiestesia, com a física quântica. Então aí é acessar através do invisível. Uhum. Não Legal. adianta, não adianta mais fazer pergunta nesse nível, porque a gente vai chegar no mesmo lugar. E são ferramentas incríveis, eu conheço alguma delas aí que você terminou trazendo. Muito bom, muito legal. É, Carol, então assim, qual é o título da palestra que você escolheu? Qual o tema, né? Desculpa, da sua palestra? E por que você acredita que as pessoas precisam ali assistir sua palestra na próxima semana, no primeiro Congresso Impulser Conference? É sobre a base de tudo isso, né? Eu vou falar sobre os inimigos invisíveis, então como que os seus pensamentos podem estar sabotando a sua saúde mental. E você nem percebe, Sim. porque você já está acostumado com esses pensamentos, com essa forma de pensar e de levar a vida. Então, os pensamentos, lembra o seguinte, os pensamentos levam às emoções, as emoções aos comportamentos. Uhum. Como eu tenho me comportado na vida e o que essa vida tem me respondido, né? Trazido de resultado, que me deixa triste ou feliz, né? É uma base minha. Então, é uma forma minha de seguir na vida. Logo, se eu mudo a forma de seguir a vida, eu vou ter novos resultados? Sim. Então, eu tenho que aprender a como desprogramar o que eu estou fazendo, desfazer, voltar no tempo, a gente não consegue, mas a gente consegue fazer diferente. Então, meu convite para todos é estarem presentes nesse evento. Com certeza, são muitos profissionais com experiência e credibilidade para passar boas informações, informações práticas. Eu vou trazer também algumas informações, algumas ferramentas práticas para virar um novo hábito, mas um novo hábito simples, sem nada tão profundo, né? À medida que as pessoas puderem fazer. E conforme isso virar realmente um novo lifestyle, né? Um estilo de vida, você vê novos resultados e aí você não quer mudar mais. E aí essa nova forma de viver. E aí eu vou falar sobre isso na palestra e vai ser incrível. Experimentar esse lugar novo e bom, não dá para voltar atrás, né? Não dá para voltar Não, atrás. Então é muito não dá. legal. E incrível, gente, vai ser imperdível aqui a palestra da Carol Marques na próxima semana, para a gente poder entender quem são esses invisíveis que estão aí, né, na nossa mente. Carol, a gente já está chegando aqui ao final, mas eu faço uma pergunta, é a pergunta que eu repito aqui para todos os palestrantes, né? O que faz a Carol fazer o que ela faz todos os dias? O que motiva a Carol a fazer o que você faz todos os dias? Olha, sem dúvida, já ter vivido um lugar sombrio de dor muito ruim e hoje e sabendo, não sabendo que existia uma várias formas de sair dele com condição, sabe, de realmente poder transformar. Então, saber que essa inconsciência ela é da maioria das pessoas hoje, infelizmente. E que eu posso ser instrumento de comunicação de novas informações, de possibilidades, né, para a pessoa realmente voltar a ter esperança, né, e viver melhor, realmente. É isso, sem dúvida. Muito bem, muito bem. Carol Marques, aqui no nosso podcast, nessa semana preparatória para o nosso primeiro Congresso Impulser Conference, e a gente espera que vocês possam estar participando não somente da palestra da Carol, mas também de todos os outros 36 palestrantes que nós já temos aqui para nosso evento. E se você gostou desse podcast, dá o seu like aqui embaixo, e aqui embaixo também tem o link para você poder adquirir o seu ingresso VIP. Então, o que que você está esperando? Vai lá, clica e a gente termina se encontrando lá. Carol, fala para o pessoal qual é o teu Instagram, como é que eles podem te seguir nas redes, onde eles te encontram nas redes sociais e o seu recado e convite final aqui para o pessoal que está assistindo você aqui. Vamos lá, então, todos vocês que estão aqui, eu convido vocês para estarem no Impulser Conference, vai ser incrível, uma possibilidade de você colocar em prática, né, novos pequenos hábitos. Você pode me seguir, me encontrar no Instagram, no Carol Marques BR. Lá eu tenho diversos conteúdos que você já pode aplicar agora na sua vida. Então, você não precisa, né, só pode sair daqui do podcast e já ir buscar mais informação, cuidar de você, se priorizar no tempo que você tiver. E vai ser um prazer estar com vocês também na palestra. E depois a gente pode se falando por todos os canais. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Contêiner, pela abertura e pelo espaço. Legal. Nós é que agradecemos você, Carol, né, pela sua disponibilidade, ter aceito o convite, porque sempre é aquela coisa, né, uma primeira situação que está acontecendo, né, a gente, poxa, a gente vai lá, o que que vai acontecer?
e você deu todo o crédito, né, e confiança para nós, para a nossa equipe toda, para participar aqui desse nosso primeiro evento. E com certeza o primeiro é o único. Teremos outros congressos, mas o primeiro é o primeiro e você colocou o seu nome aqui. Então, muito obrigado a você também por sua participação, seu tempo, né, e a confiança de ter postado na gente. Então é isso, pessoal. Finalizamos esse nosso podcast com Carol Marques, terapeuta, mentora, e eu tenho certeza que vocês terão uma excelente palestra com a Carol na próxima semana. Ficamos por aqui. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, cuidem da sua saúde mental, física, emocional e financeira. Nos encontramos no próximo podcast. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso, transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força.